Olá, boa tarde, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo, meus filhos e filhas queridas de Deus. Estamos iniciando mais uma live nas quintas-feiras, com o tema dessa live de hoje, formação e informação para todos os cristãos, mestres e leitores. Extraído do Catecismo da Igreja Católica, nós vamos trabalhar hoje com o tema o sacrifício sacramental, ação de graças e memorial da presença real de Cristo, tá bom? Então iremos iniciar no momento oracional, para depois colocar também nas intenções. Desde já eu agradeço quem já está presente aqui, Cleidivânia Mendonça, seja bem-vinda, minha irmã, que Deus abençoe a você e sua família, viu? Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero ver quem já está ao vivo aqui, para a gente iniciar, colocando as intenções. Cleidivânia Mendonça, olá, seja bem-vinda, que Deus abençoe você e sua família. Júnior Almeida, que Deus abençoe, meu irmão, seja bem-vindo. Vanusa Barbosa, que Deus abençoe você, seja bem-vindo a todos, viu? E aí nós iremos iniciar. Antes de tudo, eu quero iniciar louvando a Deus pela recuperação do Padre Félix, que estava internado com Covid-19, e hoje recebeu alta pela graça de Deus e pelas intenções de nós, pela intercessão de Nossa Senhora e pelas orações. Nós estamos incessantemente rezando por ele. Porém, continua internado ainda Dom Giovanni e o diácono Fernando, que ainda está hospitalizado. Outros já estão em recuperação em casa, mas nós iremos rezar uma Ave Maria, pedindo por todos que estão infectados pela Covid-19, pedindo que os médicos, enfermeiros e todos aqueles que estão na linha de frente não venham se contaminar com este vírus. E que essas vacinas cheguem logo para toda a população ser imunizada, tá bom? Vamos rezar uma Ave Maria. Cleidivan, Júnior, Vanusa, Maria Dias, que Deus abençoe, minha irmã, seja bem-vinda. Deus abençoe você e sua família. Vamos rezar junto, pedindo a intercessão de Nossa Senhora por todas as pessoas que estão com Covid-19 e por outras doenças também que estão nos hospitais, em casa, nas suas residências, em toda a dimensão geral. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu comecei falando que nós iremos trabalhar hoje a sexta formação em informações para todos os cristãos, mestres e leitores, com o tema extraído do Catecismo da Igreja Católica, o sacrifício sacramental, ação de graças, memorial da presença real de Cristo, tá bom? Então iremos iniciar aqui no artigo 1356 para a gente degustar esse assunto tão importante, tão necessário para a vida cristã, para a nossa igreja, tá bom? Pois bem, se os cristãos celebram a Eucaristia desde as origens e sobre uma forma que
em sua substância, não sofre alterações através das grandes diversidade dos tempos e das liturgias. É porque temos a consciência de estarmos ligados ao mandato do Senhor, dado na véspera de sua paixão. Fazer isto em memória de mim. Lembrando lá a passagem, quando eu iniciei essas lives nas quintas-feiras, trabalhando sobre a Eucaristia e sobre a liturgia, que eu dei várias passagens bíblicas sobre a Eucaristia, né, que está a primeira passagem foi escrita em Coríntios 11, de 23 a 26, no ano 55 depois de Cristo. E depois a passagem sobre a Eucaristia também, está lá a segunda passagem em Mateus, capítulo 26, versículo de 26 a 28, eu estou passando para algumas pessoas aí que estão novos aqui chegando ao vivo aí. A terceira passagem em Marcos 14, capítulo 14, versículo de 22 a 24, escrito em Mateus, foi escrito no ano 60 depois de Cristo. Marcos foi escrito no ano 64 depois de Cristo. E Lucas, no capítulo 22, versículo 19 a 22, tá bom? E aí São João Evangelista vem com um contexto um pouco diferenciado das 4 passagens bíblicas que são muito idênticas uma das outras. A primeira foi de 1 Coríntios, que São Paulo escreveu, mas os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são muito idênticos ao que São Paulo escreveu. Já São João Evangelista vem com um contexto já um pouco diferenciado. Ele vem já com aquele amor, com aquela misericórdia, dizendo que Jesus falou: eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente, e permanecerá em mim e eu nele. Então está em Marcos, em João 6, de 35 a 40, e João 6, de 51 a 59, João 6, 51 a 59, João 6, de 51, João 6, 53, tá bom? Este escrito no ano 80 depois de Cristo, tá bom? Então esse evangelho de São João foi escrito no ano 80 depois de Cristo. Tá bom? Então vamos lá. Dando sequência aqui, onde eu parei, que eu passei a citação bíblica de 1 Coríntios 11, de 23 a 26, foi a primeira citação bíblica escrita sobre a última ceia, no ano 55 depois de Cristo. Tá bom? No artigo 357, cumprimos esta ordem do Senhor, celebrando o memorial do seu sacrifício. Ao fazermos isso, oferecemos ao Pai o que Ele nos deu, os dons de sua criação, o pão e o vinho, que pelo poder do Espírito Santo e pelas palavras de Cristo se tornaram o corpo e o sangue de Cristo, o qual assim se torna real e misteriosa presença de Cristo. Real, misteriosa presença de Cristo. Porque nós percebemos o Cristo na Eucaristia e percebemos o Cristo em várias dimensões aos olhos da fé e do crer. Não sejamos um Tomé, que precisamos ver para crer. Que sejamos uma pessoa crente, né, confiante na providência divina, e não precisamos ver para crer como Tomé, tá bom? Então, no artigo 1376, diz o seguinte: o Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar por ter Cristo nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sobre a espécie do pão era verdadeiramente o seu corpo. Sempre se teve na Igreja esta convicção, que o Santo Concílio declara novamente: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do sangue de Cristo. Esta mudança a Igreja Católica denomina como acento e exatidão, chama-se transubstanciação ou epígrase.
tá bom? Tem pessoas que vai falar nessa mudança de transubstanciação, quando está havendo a consagração do pão e do vinho, transformando o pão de trigo no corpo de Cristo e no vinho puro de uva romano no sangue de Cristo. Aí tem alguns que vai falar transubstanciação, está acontecendo agora transubstanciação. Se outros falar epígrase, também está correto, tá bom? Então no artigo 1377, a presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e dura também enquanto subsistir as espécies eucarísticas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies, inteiro em cada uma das partes delas, de maneira que a fração do pão não divide o Cristo. Isto é, quando o padre ou diácono está presidindo a Santa Liturgia, ou o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão e da Palavra está celebrando a liturgia, às vezes é necessário a gente partir o pão. Ali naquela fragmentação daquele pão eucarístico, não está dividindo Cristo, pelo contrário, está multiplicando. Entendeu? E não altera em nada a essência da transubstanciação. Não altera em nada o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, porque ele está ali por inteiro. Tanto no pão, que se fez corpo de Cristo, como no vinho de uva, que se fez sangue de Cristo. Está Jesus ali por inteiro. Tá bom? Corpo, sangue, alma e divindade. Pode ser o menor fragmento possível que você receber. Você está recebendo Jesus por inteiro. Não tenha dúvida disso, viu, minha irmã e meus irmãos? No artigo 1378, o culto da Eucaristia, na liturgia da missa, exprimimos nossa fé na presença real do Cristo. Olha aí, sobre as espécies do pão e do vinho. Entre outras coisas, dobramos os joelhos ou inclinamos-nos profundamente em sinal de adoração ao Senhor. Quando nós chegamos diante do altar, vou falar mais na frente lá, nós fazemos uma reverência, que ali é o Cristo crucificado. Quando nós chegamos diante de Jesus Eucarístico, nós dobramos os joelhos ou fazemos uma inclinação do corpo bem maior do que a reverência que nós fazemos ao altar. Porque no altar nós não adoramos, nós fazemos uma reverência. Já Jesus Eucarístico nós adoramos. Então, se não puder se ajoelhar, quem tem problema que não pode se ajoelhar, faça uma inclinação total do corpo, que é o sentido de adoração, tá bom? Para que possamos adorar o Senhor. A Igreja Católica professou e professa este culto de adoração, que é devido ao sacramento da Eucaristia, não somente durante a missa, mas também fora da celebração, conservando com o máximo cuidado das hóstias consagradas, expondo-as aos fiéis para que as venerem com solenidade, levando-as em procissão. Isto é, quando nós fazemos, por exemplo, a procissão do Santíssimo no dia de Corpus Christi, ali nós estamos caminhando com o Senhor. Caminhando com o Senhor, nós estamos caminhando com Jesus Eucarístico. No dia da procissão de Corpus Christi, nós estamos caminhando com Jesus Eucarístico. Uma vez que em outras denominações eles têm, quando nós temos a solenidade do corpo do Senhor, do corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que é do Corpus Christi, aí tem outras denominações que têm a marcha para Cristo, eles estão ainda marchando para o encontro. Não, nós já estamos caminhando com Ele. Veja a diferença, muito grande, tá bom? Então nós já estamos caminhando com Jesus Eucarístico, tá bom? Dá essa diferença muito grande. Então vamos lá para o 378, já li.
Agora, 1381. A presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo neste sacramento não se pode descobrir pelos sentidos, diz Santo Tomás de Aquino, mas só com a fé, com crer, baseada na autoridade de Deus. Por isso, comentando o texto, São Lucas afirma, que foi o que eu acabei de falar aqui, que está em Lucas, capítulo 22, versículo 19 a 22. Aí ele fala aqui: isto é o meu corpo que será entregue por vós. São Cirilo declara: não pergunte se é ou não verdade. Aceite com fé as palavras do Senhor. Não pergunte se é ou não é verdade. Aceite com fé as palavras do Senhor. Porque isso aqui, os agiógrafos escreveram. São Paulo escreveu na carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Mateus escreveu lá no seu evangelho, sendo um agiógrafo, isto é, escrevendo aquilo que Deus mandava ele escrever. Então não questione essa presença real do Cristo no pão e no vinho, tá bom? Então, pela fé, aceite com veemência, tá bom? Que é verdade da fé. Ok, fecha com essa dimensão, que é verdade da fé. Pronto. E aí nós iremos agora para o 1382 e vamos dar sequência. Então, a missa, ao mesmo tempo, é inseparavelmente o memorial sacrificial do qual se perpetua o sacrifício da cruz. Quando nós celebramos o auge maior da Igreja Católica, que é a Santa Eucaristia, a Santa Missa, nós celebramos ali a morte, paixão e ressurreição do Senhor. Todas as vezes que celebramos a Santa Missa, nós estamos celebrando o sacrifício de Cristo. Agora, não em estado doloroso, como ele passou há mais de 2000 anos atrás. Não, agora em estado glorioso. Mas nós celebramos o sacrifício de Cristo. E ele disse lá, quando celebrou a última ceia: fazer isto em minha memória. É o que a igreja faz até hoje, há mais de 2000 anos, tá bom? O banquete sagrado da comunhão, do corpo e do sangue do Senhor, mas a celebração do sacrifício eucarístico está toda orientada para uma única e íntima dos fiéis com Cristo pela comunhão. Isto é uma unificação de toda a dimensão celebrada que está ali, na comunhão. Comungamos e recebemos o próprio Cristo que se ofereceu por nós. Ele se fez cordeiro por nós, se imolou por amor a cada um de nós. Então, no artigo 1383, olha agora que eu estava falando do altar. O altar em torno da qual a igreja está reunida, celebração da Eucaristia, representa os dois aspectos de um mesmo mistério: o altar do sacrifício e a mesa do Senhor. E isto tanto mais porque o altar cristão é o símbolo do Cristo presente no meio da assembleia dos seus fiéis, isto é, o Cristo Cristo imolado. Está ali, o altar representa o Cristo imolado, por isso nós temos que fazer reverência ao passar na frente dele. Ao mesmo tempo, como vítima oferecida por nossa reconciliação e como alimento celeste que se dá a nós. Com efeito, o que é o altar de Cristo, senão a imagem do corpo de Cristo? Olha aí, isso é forte, viu? Senão a imagem do corpo de Cristo. Diz Santo Ambrósio: e aluere o altar
representa o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está sobre o altar. Olha a afirmação de Santo Ambrósio, viu? A liturgia exprime esta unidade do sacrifício e da comunhão em muitas orações. Assim, a Igreja de Roma ora em sua anáfora. Eu quero aqui esclarecer, porque às vezes a gente fala algumas palavras e aí precisa dar um esclarecimento do significado da palavra, porque muitas pessoas às vezes não entendem, né, o significado da palavra, porque às vezes tem palavra escrita em grego, em hebraico, em latim ou em aramaico. A gente precisa esclarecer, porque essa aqui é escrita em grego, aí vem significa dizer que em português é repetir uma palavra ou um grupo de palavras. Isto é, na Santa Liturgia, tanto o padre quanto o diácono, quanto o ministro ordenado, aquele que está presidindo, repete algumas palavras ou alguns grupos de palavras. Tem uma repetição. Então isto é verdadeiramente litúrgico e está ali no rito da liturgia, tá bom? Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que aos participantes deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, seja repleto de todas as graças e bênçãos do céu. Olha que clamor a Deus, tão imenso, meu Deus. E aí agora vamos lá para o 1406. Pois bem, agora nós vamos ter uma vivência aqui do 1406. Talvez eu faça mais alguns aí, para vocês terem uma dimensão da grandeza que é este mistério, esse sacrifício eucarístico. Jesus disse: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Permanece em mim e eu nele. João capítulo 6, versículo de 51 a 59. Você vê toda essa passagem e Jesus diz que é o pão do céu. E olha o que ele vai dizer mais. A Eucaristia é o coração e o ápice da vida da igreja, pois nela Cristo associa sua igreja a todos os seus membros, a seu sacrifício de louvor e de ação de graças, oferecido uma vez por todas na cruz, a seu Pai. Isso é forte, viu? Isso é forte. Por seu sacrifício, ele derrama as graças da salvação sobre seu corpo, que é a igreja. Porque ele é a cabeça da igreja, nós somos os membros de Cristo, que somos membros da igreja. A celebração eucarística comporta sempre a proclamação da palavra de Deus e a ação de graças a Deus Pai por todos os seus benefícios, sobretudo pelo dom de seu Filho, a consagração do pão e do vinho e a participação do banquete litúrgico pela recepção do corpo e do sangue do Senhor. Então que possamos com ênfase ter essa participação e essa fé, esse crer nesse Jesus que se fez pão eucarístico para nos alimentar. Estes elementos constituem um só e mesmo ato de culto. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo. Chegou mais alguém aqui? Marta Jaqueline, olá minha querida filha espiritual, que Deus abençoe e te proteja, viu?
nas terras mineiras que está aí, trilhando agora aí, que Deus abençoe você, minha irmã, toda você e sua família, viu? Então, a Eucaristia, deixa eu repetir aqui, é o memorial da Páscoa de Cristo, isto é, da obra da salvação realizada pela vida, morte e ressurreição de Cristo, obra esta retornada presente pela ação litúrgica. É Cristo mesmo, sumo sacerdote eterno da nova aliança, que agindo pelo ministro dos sacerdotes oferece o sacrifício eucarístico, e é também o mesmo Cristo realmente presente ali, quando o sacerdote está presidindo. Ali as palavras que saem da boca dele não é dele, é de Cristo. É Cristo que fala. Ali é a persona de Cristo no ministro ordenado. É a persona de Cristo no ministro ordenado. Sobre a espécie do pão e do vinho, que é a oferenda do Senhor, do sacrifício eucarístico. Só os sacerdotes validamente ordenados pode presidir a Eucaristia e consagrar o pão e o vinho, para que se torne o corpo e o sangue do Senhor. Porque fala aqui no sacerdote, eu já estou no artigo 1411, viu? Eu esqueci de falar nos artigos que eu estava lendo, mas já estou no artigo 1411. Eu vou agora para o 1412. Porque fala aqui, eu vou dar uma ênfase aqui nesse sacerdote validamente ordenado. Porque existem casos de alguns problemas na vida sacerdotal, que o sacerdote ele é suspenso de ministério. Então, quando há esse problema, que é a lei jurídica da igreja que faz essa ação, que suspende o ministério dele, ele não pode mais realizar nada na igreja. Ele não pode mais celebrar, não pode fazer mais nada. Certo? Ele volta a ser, ele vai ser padre por esta vida, porque uma vez ordenado, morre padre, eu também vou morrer sendo diácono permanente. Porém, se fosse suspenso para o ministério, eu não poderia exercer a função que eu exerço na igreja como eu exerço hoje, porque o ministério está suspenso. Uma vez ordenado é para a eternidade. Vai morrer ordenado, mas o ministério não exerce mais. Então, quando ele é suspenso do ministério, ele não pode celebrar, não pode fazer nada. Se ele pecou, não pode nem comungar. Ele que transformava o pão no corpo de Cristo, o vinho no sangue de Cristo, nem comungar ele pode. Olha que coisa, viu? Isso é sério, viu? Pois bem, no artigo 1412, os sinais essenciais do sacramento da Eucaristia são o pão de trigo e o vinho de uva, isto é, uva puro. E outra coisa, este vinho que é usado na Igreja Católica Apostólica Romana, eu quero falar para vocês, meus filhos e filhas queridos de Deus, meus amigos e amigas internautas, do Instagram, do Facebook e da página da paróquia, do YouTube, da paróquia Nossa Senhora de Montserrat, que este vinho é puramente de uva e é um vinho feito na cúria romana, viu? Não é um vinho aí de boteco não, viu? É um vinho que é feito na cúria romana. Cada arquidiocese tem seus locais na cúria romana para pegar o vinho canônico. Ele é canônico, tá bom? Então, ele não é qualquer coisa aí não. Não é coisas sérias isso aí, tá bom? Então, o vinho de uva, sobre as quais é invocada a bênção do Espírito Santo. Quando o padre traça o sinal da cruz ali na patena e no cálice, é na hora que ele eleva a pronúncia, que é Cristo que fala, que transforma o pão no corpo e o vinho no sangue, tá bom? E o sacerdote pronuncia as palavras da consagração, dita por Jesus durante a última ceia. Isto é o meu corpo,
que será entregue por vós. É uma afirmação. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Este é o meu sangue, que será entregue por vós. Não há dúvida. Não deixa dúvida. É uma afirmação. É. Não pode ter dúvida. Tá bom? No artigo 1413, por meio da consagração, opera-se a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus, sobre as espécies consagradas do pão e do vinho. Cristo mesmo, vivo e glorioso, está presente de maneira verdadeira, real e substancial. Seu corpo e seu sangue com sua alma e divindade. Olha aí. Corpo, sangue, alma e divindade do Senhor. Está lá por inteiro. Está lá por inteiro. Tá bom? Que não tenhamos dúvida desse milagre eucarístico, desse momento, né? Que acontece na transubstanciação, na epígrase, que também se usa esse nome epígrase, que significa a mesma dimensão da transubstanciação, tá bom? No artigo 1414, enquanto sacrifício, a Eucaristia é também oferecida em reparação dos pecados dos vivos e dos defuntos, e para obter de Deus benefícios espirituais ou temporais. No artigo 1415, quem quer receber o Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Isto é sério, viu? Isto é sério. Por que isto é sério? Porque muitas vezes nós estamos dando a comunhão, nós não podemos negar a comunhão, mas tem pessoas que a gente vê na fila que a gente tem consciência que não deveria receber. Como nós não podemos negar, ministro nenhum, nem ordenado, nem leigo, distribuindo a Eucaristia, pode negar a comunhão. Aí cabe à consciência do comungante ter consciência do que está fazendo. Porque ele poderá estar recebendo Jesus, salvação, e ser condenação para ele, pelo estado de pecado que ele está. Jesus não vai mudar o seu estado, mas a pessoa em si, que vai se fazer sacrário do Cristo em pecado mortal, aí poderá se condenar. A pessoa que busca a sua própria condenação, porque está praticando um sacrilégio, que não pode receber Jesus eucarístico e está recebendo. Entendeu? Então isso é grave, viu? Se alguém tem consciência de ter pecado moralmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição do sacramento da penitência, isto é, da confissão. Você primeiro tem que procurar o sacerdote e se confessar. Está em pecado mortal? Ótimo, procura o sacerdote. E tem casos que a pessoa não pode nem se confessar. Faz uma direção espiritual, como eu faço com muita gente. Eu trabalho muito com direção espiritual. Aqui na minha paróquia mesmo, eu fico na parte de direção espiritual e o Padre Adriano fica na parte de confissão, de confissões. Então, tem pessoas que nem confessar podem. Determinado estado que ele viva, então nem confessar ele pode fazer uma direção espiritual. Tá bom? Isso é sério. No artigo 1416, a santa comunhão do corpo e do sangue de Cristo aumenta a união do comungante com o Senhor, perdoa-lhe os pecados veniais e a preserva dos pecados graves, isto é, a pessoa estando em estado de graça.
Lembre-se que falou no artigo 415. A pessoa estando em estado de graça. A Eucaristia vai fazer esse efeito. Vai perdoar todos os pecados veniais e vai levar ele a um estado de graça. Entendeu? Porque os pecados veniais já está dizendo, pequenos pecados. Por serem reforçados os laços da caridade entre o comungante e Cristo. Olha aí a gravidade da coisa. Olha aí. Quando você recebe Jesus Eucarístico, o que acontece? Você se faz um Jesus com ele. Você recebeu Jesus, você se fez sacrário vivo. Aí você volta a 2000 e poucos anos atrás, aí você vai lembrar de Nossa Senhora. Foi o primeiro sacrário vivo que gerou no seu ventre Jesus. O pão vivo descido do céu. Agora nós temos essa dádiva de gerar Jesus no nosso coração, quando nós recebemos a Eucaristia. Isso é sério. Então precisamos ter consciência do estado de graça em que estamos. Se não tiver, procure. Porque todos nós, ministro ordenado, é coisa tão grave que nós, ministro ordenado, nós somos obrigados, isso não é se quiser não, viu? Nós somos obrigados a ter um diretor espiritual e um confessor. E permanentemente a gente está diante desse diretor espiritual, desse confessor. Até o Papa tem. Isso é obrigado, isso é uma lei jurídica da igreja. Isso é obrigado. E eu quero falar para vocês aqui uma coisa importante, falando dessa dimensão da confissão e da direção espiritual. Quando você conta os seus pecados, eu pequei. Quando você vai contar seus pecados ao padre, você não vai contar a história, fulano de tal, não. Aí é direção espiritual. É contar o pecado, eu pequei. Aí conta os pecados ao padre. Quando você conta aqueles pecados, que ele dá absolvição, esqueça desses pecados. Já morreu. Aqueles pecados já não existem mais. Aí o padre dá absolvição. Quando você faz direção espiritual, você pode contar uma história, pode falar nome de pessoas. Aí, no final, o diácono vai fazer uma oração sobre você. Aí você vai ficar livre, leve e solto daquela história que você contou, que estava sendo um peso para você. Aí você vai sair dali livre, leve e solta, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Tá bom? Porém, nem o padre e nem o diácono pode contar tanto a confissão o padre, quanto o diácono pode contar a direção espiritual. Ficará entre eu, a pessoa e Deus. Bem assim é o padre na confissão. Ficará entre ele, a pessoa e Deus. Nós levamos para o túmulo. Nós não podemos nem comentar nada com o outro ministro ordenado. O que ocorreu na direção espiritual e na confissão. Para você ver como é sério isso aí. Como é sério isso aí, tá bom? Então vocês fiquem sabendo disso aí se vocês não sabiam. Ok? A recepção desse sacramento reforça a unidade da igreja, corpo místico de Cristo. Corpo místico de Cristo. No artigo 1417, a igreja recomenda vivamente aos fiéis que recebam a Santa Comunhão quando participa da celebração eucarística. Impõe-lhe a obrigação de comungar pelo menos uma vez por ano, isto é, aqueles que estão aptos à comunhão. Tá bom? No artigo 1418, visto que o Cristo mesmo está presente no sacramento do altar, é preciso honrá-lo com culto de adoração. A visita ao Santíssimo Sacramento é uma prova de gratidão, um sinal de amor e um dever de adoração para com Cristo nosso Senhor. Pronto. Então aqui, eu encerro aqui no 1418. E aí vou ver quem está presente aí agora, para a gente encerrar esse momento dessa live.
porque tem um tempo, né? Eu trabalho cronologicamente, porque eu gosto de ficar com a live de 40, 45, 50, estourando 50 minutos, que é para não ficar muito pesada. Então, na próxima live, que seria, que eu faço live dia de quarta-feira, às 17 horas, e dia de quinta-feira, às 17 horas. Então, na próxima live, que seria na próxima quinta-feira, nós iremos sair agora do Catecismo da Igreja Católica. Estamos trabalhando a Eucaristia e Liturgia, já trabalhamos o Redemptionis Sacramentos, já trabalhamos outros documentos, agora estávamos trabalhando o Catecismo da Igreja Católica, falando sobre Liturgia e Eucaristia. Agora nós iremos passar para na próxima live, que não vai ser na quinta-feira, porque quinta-feira eu tenho uns exames a fazer, já está marcado um exame a fazer à tarde, eu não vou poder fazer a live na quinta-feira. Então esta live da quinta-feira vem para terça-feira, porque eu não quero mexer na de quarta, tá bom? Então dia 27, terça-feira, eu irei realizar a live deste documento aqui, Sacrosanto Concilium. Nós agora vamos sair daqui desta dimensão do catecismo, vamos continuar trabalhando, falando sobre liturgia e Eucaristia. Agora vamos para o Sacrosanto Concílio, tá bom? Vamos começar uma longa história aqui. O Sacrosanto Concílio é um dos 16 documentos que foi criado no Concílio Vaticano II, e aqui Constituição Sacrosanto Concílio sobre a Santa Sagrada Liturgia, tá bom? Então vamos partir na próxima terça este documento aqui do Concílio Vaticano II, tá bom? Quero ver quem aqui está presente, quem chegou mais. A Cássia Maria Carvalho, seja bem-vinda, minha irmã, que Deus abençoe você, minha irmã. Quem mais aqui? Breno Ramos, que Deus abençoe, meu irmão. A você e toda a sua família. Marta Jaqueline, que Deus abençoe você, minha irmã, e tua filhinha linda, que Deus abençoe. E o Santana também. Eli Moura, que Deus abençoe, minha amiga, lá de Dores, que Deus abençoe você e sua família, viu? Maria Dias, que Deus abençoe você, minha irmã e sua família. Seja bem-vinda sempre. Vanusa Barreto, que Deus abençoe você e sua família, minha irmã. Júnior Almeida, que Deus abençoe você e sua família. Cleidivânia, que Deus abençoe você e sua família. Então agora encerra essa live, nós iremos encerrar com a Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, interceda por cada um de nós e por todos aqueles vocês aí que estão ao vivo, né? E aqueles que irão assistir essa live, porque fica lá no meu Instagram, Diácono Erivaldo, tudo pegado em minúsculo. Aí vocês entram lá, acessa lá e ativa as notificações para receber todas as lives que eu estou. Aí você recebe a notificação e já vê quando eu estou ao vivo, tá bom? Essas lives são ao vivo, todas as quartas, todas as quintas, porém nessa semana que vem agora, a live de quinta vai para terça-feira, porque eu estou com os exames a fazer. É exame de rotina, não é nada de grave, é exame de rotina que foi agendado com os médicos nesse dia para fazer na quinta-feira à tarde, tá bom? Eu agradeço a presença de cada um de vocês que estão aí ao vivo e aqueles que não assistiram depois, porque fica aqui no meu Instagram, tem mais de 45 lives lá já, viu? Toda a história da igreja, tudo doutrina, tudo o que você quiser saber sobre a igreja está lá no meu Instagram. Na página da paróquia Nossa Senhora do Monte Serrat, tem umas 30, porque começou depois, que o Padre Adriano falou comigo e agora está sendo publicada lá também. No meu Facebook também está lá, todas as lives que eu fiz está lá no meu Facebook também, tá bom? Mas você acessa lá no Instagram e tem condições de você ver todas as lives de todas as publicações que eu tenho lá, tá bom? São várias publicações, tem mais de quase 500 publicações lá. Conteúdo muito bom, assunto muito importante para o cristão. O cristão tem que saber, tem que estudar sobre a sua igreja. E é isso que eu estou fazendo agora, estudando sobre toda a dimensão da igreja. Nós estamos estudando aqui a tradição apostólica, magistério da igreja, Sagradas Escrituras, estamos estudando nas quartas-feiras, Sagradas Escrituras, estamos estudando sobre Nossa Senhora, sobre a Trindade, estamos estudando tudo, sobre tudo da igreja, certo? Então é muito importante para todos, tá bom? Começar a Ave Maria, agradecer a Deus e a Virgem Maria por a intercessão dela, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem não se inscreveu ainda no canal da paróquia, Nossa Senhora do Monserrat, se inscreva lá no YouTube, e também vocês têm lá uma vasta dimensão de live lá para vocês assistirem lá, tá bom? E tem essa opção também lá no canal da paróquia, tá bom? No YouTube. E agora vamos receber a bênção para termos um final de semana aí nas bênçãos do céu, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora do Monte Serrat, Nossa Senhora 3 vezes admirável está aqui atrás de mim, estas. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glorificar a Deus com a vossa vida e de paz que o Senhor vos acompanhe. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Viva o Cristo ressuscitado. Obrigado a todos.